Olha, sobre o impeachment, começou por aí, não sei porque quem tem realmente o pulso da situação e sabe se tem clima ou não, posto que obviamente o clima não é algo estático, mas é dinâmico, se cria, pode aumentar, pode diminuir, é quem está lá em Brasília, né? Quem navega nos bastidores, etc, etc. Eu, por sorte, me limito a analisar isso de longe, muito de longe, por favor. Então eu não estou tão confiante que não terá clima. Lembrando que não necessariamente o processo de impeachment é um processo jurídico político. Não necessariamente significa que vai ter impeachment, mas pode estancar o governo, criar problemas ao governo. E eu diria, além disso, uma segunda coisa, né? Assim, que me lembro quando falei dessa possibilidade, eventualidade, logo que é antes que ele tomasse posse, logo que é quando ganhou as eleições. E exatamente nessa mesa, com outro canal, e o jornalista ficou bravo, porque mas agora não está se falando nem disso, etc. Mas, veja, é muito fácil cometer erros fiscais, etc. O que depois determina realmente o impeachment ou não, na verdade, é mais a questão política. A popularidade do presidente, o apoio, estou falando de fato, não formalmente, tá? Os motivos, etc., sobre os quais se baseiam depois do processo do impeachment. A popularidade do presidente, como está indo a economia, se cria exatamente este clima. Se o centrão, que é depois afinal o fio da balança, como se posiciona, se pula do barco ou não. Quando foi o impeachment da Dilma, foi isso. O centrão cheirou que na sociedade as pessoas estavam muito contra, que uma crise econômica enorme, etc., e pulou fora do barco. No mérito da coisa, sobre o pé de meia, etc., veja, para mim o programa não é nem bom, né? Por uma N motivos. Bom, primeiro, vamos começar por aí. É até engraçado que é essa turma, que é a turma contra o dinheiro, né? Contra a ideia de usar incentivos. Essa turma que são aqueles que falam que as crianças não deveriam estudar pela nota, deveriam estudar pelo conhecimento. Depois vai lá o que faz? Dá um incentivo em dinheiro. Dinheiro em espécie, cash, boom, na mão. R$ 2.000 na mão para crianças, ainda mais, né? Primeiro, a primeira grande incoerência e hipocrisia. Segundo, se você precisa pagar as pessoas para usufruir do seu serviço, meu caro, você está muito mal colocado. Significa que seu serviço é muito ruim. Né? Não é essa a forma de novo, o que? Uma gambiarra. Uma solução eventualmente de curtíssimo prazo. Para você fazer com que as pessoas, as crianças, não evadam da escola e fiquem na escola, você precisa tornar aquilo relevante, aquilo útil para as crianças. Não estou falando de divertido, não, nada disso. Útil para as crianças. Então, qual é o ponto? A verdade é a seguinte, que as crianças podem ser crianças, claro, né, tem uma certa imaturidade aí, mas juntos com as famílias, talvez eles não enxerguem muita utilidade. Né? Talvez é isso que está acontecendo, porque hoje não se tornou, infelizmente, a escola o meio de mobilidade social para a criança prosperar. Então precisaria de uma reflexão sobre as raízes da questão. Veja que se as pessoas começarem a perceber que aquilo é útil em sentido prático para a vida deles, que a criança vê que aquilo lá leva para uma vida melhor, um trabalho melhor, uma carreira, para sair da situação da pobreza, do problema de cada um, as crianças, as famílias cooperarão para ficar mais nas escolas, vão querer mais, na verdade. Hoje está se querendo incentivar barra forçar para fazer o quê? Para continuar a fazer lavagem cerebral. Se lembrem que o mesmo presidente, palavras dele, ele falou, reforma do ensino médio. Ele falou, temos que aumentar as horas de ensino médio, temos que colocar as crianças na escola. Para quê? Porque temos muitas coisas para falar com as crianças e não com os pais, sobre fake news. Recentemente, proibiram o celular nas escolas. Não pela epidemia de ansiedade, depressão, etc., que as redes sociais geram nas crianças, e é verdade. Mas ele falou, para evitar que tenha acesso a fake news. E tudo isso, além do mérito, feito dessa forma. O TCU votou unânime para isso. Né? Então, um programa mal feito, tanto na sua concepção, ainda mais na forma como foi feito. Talvez pode levar a estancar um pouco o governo.